Olá, meus amados, tudo bom com vocês? Coisa boa estar aqui, meus amados. Espero que todos vocês estejam muito bem, na graça e na paz do nosso Senhor Yahushua. Amados, assim, hoje aqui eu quero estar falando sobre o universo Marvel. Esse universo que a gente vê, que tem bastante história, bastante fatos, até mesmo da nossa própria história, de coisas do cotidiano que a gente tem essa vivência, que a gente pode ver e também relacionar muitas coisas nesse universo. Mas tem uma coisa principal, meus amados, que eu tive reparando. E esse fato principal que eu tive reparando foi algo que me fez trazer esse vídeo, que me fez mostrar para vocês algumas coisas que eu achei bastante interessante, e uma em específico ao final, que na verdade é o maior propósito que eu trouxe esse vídeo. Mas a gente vai dar uma conhecida nesse universo e eu coloquei também, meus amados, um pouquinho assim do meu ponto de vista em personagem, mas tudo muito bem resumido, tá? Então aqui a gente vai vendo uma coisa, que aqui a gente vai ter no segmento aqui a gente vai ter o começo de tudo, né? O começo, como foi, quem começou, quem foi o precursor, né, desse trabalho. E a gente vê aqui que a gente tem o precursor desse trabalho, ele foi um homem chamado Stan Lee, ok? Esse moço aqui, Stan Lee, foi o precursor desse trabalho. A gente vê uma coisa, e Stan Lee, ele tem uma coisa bem interessante que eu vi aqui. Como a gente vê aqui ele fazendo a mão chifrada, a gente também vê pegando do seu personagem favorito, que no caso seria o Spider-Man, o Homem-Aranha, é o seu personagem favorito do mundo Marvel. E também o Homem-Aranha, ele tem uma coisa bem peculiar que eu vi. Ele usa o símbolo da mão chifrada quando ele vai lançar sua teia. Ou seja, esse símbolo, né? Que a gente pode reparar uma coisa, é um símbolo que é um símbolo de adoração, ele é um símbolo de representação, ele é um símbolo que você está representando aos deuses, né? No caso do satanismo, do ocultismo, com esse símbolo que muitos artistas fazem essa simbologia, né? E a gente também vê aqui também, amados, também, que a gente vai ter não só também como Homem-Aranha, a gente também vê aqui que a gente vai ter também até a simbologia do símbolo dos Vingadores, né, dos Avengers. A gente vê aqui, se a gente notar que se a gente der uma girada nesse símbolo, a gente pegar esse símbolo aqui dos Vingadores e a gente dar uma giradinha nele, vocês conseguem aqui notar, vocês vão conseguir ver nitidamente aqui, meus amados. Tá vendo aqui que vai ter um triângulo, vocês conseguem ver? E essa pirâmide aqui, esse triângulo, ela também, como você já sabe, também é aquela representação sobre... Na verdade, ela tem aquela representação sobre o satanismo também. E a gente vê aqui também que um dos precursores, um dos grandes satanistas que também mostrava essa pirâmide, mostrava esse símbolo, era o grande satanista Aleister Crowley. E a gente vê aqui também, amados, que também, prosseguindo, a gente vai ver aqui também algumas coisas também bem interessantes. Por exemplo, a gente vai ter aqui também, seguindo com o universo Marvel, no caso os Avengers. A gente vê que nos Avengers a gente tem o Thor, né, Deus do Trovão. No caso aqui eu tenho que o Thor eles queriam colocar como uma representação de Yahushua. Para quem não conhece Yahushua, é novo, tá chegando nesse canal, Yahushua seria uma representação de Jesus. Ok? E a gente vê aqui que o Thor seria uma representação do Filho de Deus, Yahushua, ou como muitos conhecem como Jesus. E a gente vê aqui também uma coisa bem interessante, pessoal, que daí a gente tem também a representação do Loki, ok? Que o Loki seria a representação de Lúcifer. A gente vê o Loki, o Deus da mentira, e a gente vê que também Lúcifer também ele é sempre colocado como o pai da mentira, até mesmo quando Yahushua fala para os escribas e fariseus: vocês, raça de víboras, são filhos do diabo, pai da mentira, aquele que mente desde o berço. Então a gente vê também que o Loki também, irmão, seria como uma representação de Lúcifer. E aqui a gente também vai ver no contínuo uma coisa muito interessante, a gente vê a irmã deles, Hela, deusa da morte, e a gente também filha de Odin. E a gente vê que até no filme
a gente vê que ela sai do submundo, ela sai do submundo, que seria o lugar como o inferno. E na Bíblia a gente vê vários relatos que a morte ela é junta do inferno. Até mesmo em Apocalipse, de um dos cavaleiros do Apocalipse é falado que a morte era seguida do inferno. E a gente vê também aqui, seguindo também. A gente vai ver aqui também o Odin. Odin que seria a representação do Altíssimo Deus. Então a gente vê que tem essa representação do Odin também. E também aqui no contínuo a gente vê eles têm muito essa representação do Odin como Deus, né? No caso, seria o nosso Deus de hoje. Seria o Deus Todo-Poderoso. Então, a gente também tem aqui também, se a gente for ver, a gente também dos outros Avengers, a gente tem o Hulk. O Hulk, ele seria... Eu vejo o Hulk, eu enxergo como uma representação de um dos pecados, né? Até mesmo um dos pecados capitais, um dos pecados, um daqueles pecados que diz que daqueles que não habitaram, que seria o pecado da ira. E a gente vê aqui que o Hulk ele seria uma representação nítida do pecado da ira. Porque a gente vê que ele se transforma e ele começa a destruir tudo que ele vê pela frente, como uma raiva que o cega. A gente vê que ele tem esse instinto. E a gente vê aqui também que quando... E algo que é bem interessante também, que a gente vê que o Hulk, ele é o Banner, né? O Dr. Bruce Banner. Que no caso, ele é uma pessoa normal, mas quando ele é tomado por esse espírito de ira, né? Que daí ele vira o Hulk. Então, ele destrói tudo, ele começa a ser mais... um comportamento totalmente levado pela raiva, como a gente até mesmo viu em certos filmes, como até mesmo o Thor Ragnarok, que ele fala em uma das partes, eu tenho raiva o tempo todo. E a gente vê aqui também outra representação de um dos Avengers também, dos Vingadores, que seria o Capitão América. O Capitão América ele tem aquela representação de um bom moço, de alguém que é o orgulho para o seu país. E a gente vê que ele carrega a estrela. E essa estrela que ele carrega, a gente vê que é uma simbologia muito grande, imensa na verdade, a esse ser aqui, a essa entidade. Que seria uma entidade do inferno, ela seria a entidade Baphomet. E na verdade Baphomet, ele sempre gosta dessa atenção, ele sempre gosta de ser representado. A gente vê mesmo, até em TV, palco, até por símbolos que tragam bastante glória para ele. Como a gente vê até mesmo, quando um time de futebol ganha seu título, você vê que ele ganha uma estrela. A gente vê que na patente das Forças Armadas, quando sobe de cargo, você se ganha uma estrela. Então a estrela, ela é um símbolo que para mostrar para ele a glória, dando glória a essa entidade. Uma entidade chamada Baphomet, que na verdade não chega a ser um dos duques do inferno, mas ele tem muito poder, muita persuasão, até mesmo chegando aos pés de um dos duques. Ele tem muita influência. E a gente vê aqui também, continuando, a gente vê aqui também que a gente vai ter o Iron Man, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele seria uma representação, para mim, do poder do sistema. Todo esse poder que o sistema tem. Porque se a gente vê aqui uma coisa, a gente começa aqui a analisar o poder que o sistema tem. A gente tem aqui a pessoa que interpreta o Tony Stark, né? Que seria o alter ego dele, que é o Homem de Ferro, e a gente tem o Tony Stark, que seria um bilionário, uma pessoa muito rica. Ele tem mais ou menos com uma fortuna de 9 bilhões, na casa dos 9 bilhões. Ele seria uma figura muito rica. Então eu acredito que ele, aqui nesse caso, o Tony Stark, junto com o Homem de Ferro, ele representaria essa parte do dinheiro que os senhores do mundo têm. Porque você vê que ele pode fazer qualquer coisa, ele faz qualquer coisa porque ele tem dinheiro, ele tem muito dinheiro. Então, a gente vê que seria essa representação do poder que os senhores do mundo têm. Seria representado pelo Homem de Ferro, Tony Stark. Acho que a gente também vê também, amados, que a gente também aqui vai vindo com esse filme aqui também, e esses personagens que seriam dos Guardiões da Galáxia. E é uma coisa aqui que me chama muita atenção. Já fala, Guardiões da Galáxia, eles começam a falar já algo mais acima, algo já indo já para a galáxia, ao cosmos. E a gente vê que uma das coisas que mais me chama atenção é as joias que eles usam, que eles falam muito, as joias do infinito, que eles também
lutam para guardar essas joias, que a gente vê aqui também que são várias joias. A gente tem a joia do espaço, a gente tem a joia da alma, a gente tem aqui também a joia da realidade, a gente tem a joia do tempo, e a gente tem a joia do poder e a joia também da mente. Mas a que mais me chama a atenção seria esta vermelha. Esta joinha vermelha aqui, que seria chamada de éter. Por que seria o que mais me chamaria a atenção? Porque éter, ela seria a base, ela seria a matéria, ela seria a essência do Todo-Poderoso Deus, do Todo-Poderoso, do nosso Criador, do Altíssimo. Ela seria a base dele. E eles falam muito do éter, que seria algo que esse cidadão aqui, ó, gostaria de colocar as mãos na saga, o Thanos. Por quê? Porque com todas essas joias ele teria o poder suficiente de fazer o que ele queria, que seria dizimar o universo. E a representação do Thanos para mim seria praticamente como do anticristo, que seria o quê? Dizimar o universo, todos aqueles, tirando mais ou menos a parte que ele queria ter um mundo que não fosse melhor para ele governar. E aqui é o que o Thanos mais ou menos tenta fazer aquela divisão, dizimar metade do universo. E também tendo o poder, com o quê? Com a manopla, tendo poder sobre as joias para poder controlar todo o universo e se igualar aos poderes do Altíssimo, do Criador, do nosso Deus Yahweh. E a gente vê aqui também, amados, também continuando, a gente vai ter aqui também X-Men. O X-Men aqui no caso, ele vai ter alguns personagens que eu também achei bastante interessante. Vamos falar também sobre o Wolverine. O Wolverine, ele seria um personagem que para mim representaria Caim. Por que ele representaria Caim? Porque no caso, o Wolverine ele tem um tipo de poder que ele não envelhece, né? Ele não morre, como a gente vê no seu filme Wolverine Immortal. Ou seja, ele tem um tipo de vida que seria uma maldição, porque todo mundo que ele ama morre e ele continua. Ele não consegue ser feliz, ele não consegue constituir família, ele não consegue ter uma esposa, por quanto desse poder que ele tem, que seria como uma maldição, até mesmo como Caim foi amaldiçoado a vagar pela terra, como as bestas feras. E o Wolverine também ele chega a viver vários momentos assim, até nos quadrinhos, com as feras, com os lobos, como Caim. Então ele teria essa representação para mim. E daqui a gente também vê a figura Tempestade, né? A Tempestade para mim ela seria uma figura que representaria para mim, na verdade, as potestades que vivem, que mandam as tempestades, que bagunçam com todo o sistema, né? Que manda tempestades fortes. Então, para mim, ela seria essa representação da potestade, porque ela é uma figura que ela pode controlar todo o tempo e fazer o que ela quiser. Se ela quiser uma tempestade mais forte, o que ela quiser fazer, ela consegue fazer mexendo com o tempo, mexendo com o clima. E aqui também a gente vai ter também Jean Grey. Jean Grey, que no caso, ela teria um poder, ela seria uma representação para mim de anjos. Por que ela seria uma representação dos anjos? Porque a gente vê até no livro Lúcifer, o primeiro anjo, que eles tinham poderes. Eles tinham poderes como voar e também sobre a mente, né, de telecinese, poder erguer as coisas com o poder da mente, como a gente vê eles usando até mesmo no seu próprio jogo Gaborá. E a Jean Grey tem também esses poderes. Então seria uma representação também do poder dos anjos. E a gente vê aqui também que a gente também tem, falando em anjo, a gente vai ter essa figura aqui, que é um noturno, que ele seria uma representação de um demônio. A gente vê, ele tem a cauda pontuda, que é a representação do demônio. E a gente vê que ele tem, que também nós temos o pai dele, que seria Azazel. E Azazel, ele é um dos anjos caídos, que no caso que foi o precursor de toda aquela parte dos homens terem relação e mostrarem os segredos dos céus para os homens. Os anjos fazerem isso, que era a classe de anjos chamada de sentinelas. Então eu enxergo muito isso, que ele seria na verdade, e essa figura seria na verdade aqui, deixa eu só dar uma voltada aqui, seria na verdade a representação, né? A gente vê como é a representação de Azazel, que seria aquele anjo, aquele precursor de ter, lá no livro de Enoque, lembram? Que daí ele teria relações com as mulheres. E a gente vê aqui também a representação também muito grande também da mãe dele, que seria feita também por Lilith,
que no caso aqui, a mística, né? E a mística seria a mãe do Noturno junto com Azazel. E a mística, ela seria uma representação grande e fortíssima de Lilith. Por que a representação de Lilith? Porque aqui no caso, Lilith, ela foi a primeira esposa de Adão e ela saiu do paraíso, foi viver em lugares longe do paraíso, se envolvendo com demônios e anjos caídos, no caso. E daí, com esse tipo de relação que ela acabou tendo a sua aparência alterada. Ela teve sua aparência meio que uma metamorfose como de um dragão. E a gente vê aqui que seria mais ou menos a aparência de Lilith. A gente vê aqui também outras representações, por exemplo, do Magneto. O Magneto, ele seria uma representação de um anjo vingador, de um anjo que querendo justiça, de um anjo que não aprova as ações do homem, né? Porque a gente vê que o Magneto, ele tem aquele aspecto, ele voa, ele também tem ele consegue também erguer também as coisas, ele com o seu poder sobre o magnetismo, mas ele não aprova a raça humana, ele quer destruir a raça humana, então ele seria tipo como um anjo vingador. E a gente vê aqui também que a gente tem também até o seu filho, que o seu filho seria o arcanjo, que seria também um anjo, um mutante, mas um anjo. A gente também vê aqui também que nós vamos ter Professor Xavier. Professor Xavier também, ele seria uma representação de anjo para mim. Por que ele seria? Ele seria porque ele também tem os poderes também telecinésicos. Só que ele seria a parte do anjo que acredita na humanidade, que acredita no bem da humanidade. Tanto que a gente vê que no filme, ele a todo momento defende o ser humano. E aqui a gente também vê que a gente vai ter o Apocalipse, né? Essa figura aqui, o Apocalipse, que no caso, o Apocalipse ele seria a representação, muito óbvio, né, amados, do Apocalipse. A gente vê que também o Apocalipse, ele traz também os seus cavaleiros também do Apocalipse, que ajudam ele a reger o seu plano sobre a terra. E a gente vê aqui. E também nós vamos também ver que também nós temos também figuras também um pouco demoníacas, tanto demoníacas como Sutu, que seria uma espécie de governador do submundo, de um lugar, a gente até vê no filme Ragnarok que ele está num lugar que se assemelha-se ao inferno. E a gente vê que ele seria essa presença, ele teria essa presença demoníaca, uma representação demoníaca. Até mesmo a gente vê também que a gente tem também outros, como o Senhor Sinistro, que também seria uma das representações também do mal, né? Também conhecido como Diabo Branco. E a gente vê aqui que o Senhor Sinistro, ele tem uma representação, ao meu ver, que seria como se fosse equivalente a um dos duques do inferno. E a gente também vê aqui também no contínuo também. E aqui no contínuo, a gente vai ter também essa criatura, que se chama Mefisto. E o Mefisto, ele tem algo bem interessante. Se a gente lembra lá que a gente viu em Lúcifer o primeiro anjo de Mefistófeles, que era parte do Criador, a parte má do nosso Criador, a parte má de Deus. E ele arranca a parte má, que se denominava Mefistófeles. A gente vê que Mefisto, que é o nome desse personagem, é uma abreviação de Mefistófeles. A gente vê aqui como se tem bastante incomuns nesse universo Marvel. Até mesmo com a história, a Bíblia, Apócrifo e tantos mais. E a gente vê aqui também que nós vamos ter também, continuando aqui, a gente vai ter a representação também dessa criatura, que seria o Venom. O Venom para mim seria uma representação do demônio. Seria uma representação daqueles demônios que possuem as pessoas, que têm o poder de possuir as pessoas. E a gente também vê que também a gente também tem o outro também, que seria, no caso, o Carnificina, que seria também uma representação também como a do Venom, de um demônio que possui as pessoas. E como a gente vê, Carnificina ligado à matança, tanto que a gente vê que o personagem ele tem essa ligação com a matança, né, de ver sangue, tanto que seu nome é Carnificina. E a gente vê aqui também, nesse contínuo aqui também, Galactus. O Galactus ele seria um ser que ele se alimenta de
de planetas. E para mim ele teria uma representação, o Galactus, ele teria uma representação muito forte sobre o fim dos tempos. Ele seria uma representação dessa, do juízo final, do fim dos tempos, né, que seria acabado o planeta e a raça daquele planeta, no caso o planeta Terra. E a gente vê aqui também que a gente vai ter também muitas conotações também dele, né? A gente vê até, para quem vê a história, para quem conhece a história, a gente vê que ele tem o seu único objetivo, o seu maior objetivo seria arrasar planetas e comer e se devorar, se alimentar de planetas, né? Como algo assim insaciável. Mas a gente vê que para mim ele teria essa grande conotação, ele teria essa conotação para mim, esse objetivo, o que eu enxergo de o que ele passa para mim seria como de um juízo final, né? Que seria o final de uma era, o final do mundo. No caso até como o julgamento e o juízo do próprio Senhor. E a gente vê aqui também no contínuo, a gente vai ver aqui uma figura muito interessante. Essa figura aqui ela se chama One Above All, que no caso seria um acima de todos. E essa figura aqui, ela é bem interessante. O que foi, na verdade, o que mais me chamou a atenção. Ele seria praticamente o Deus da Marvel. Ele seria o Deus Supremo, a figura que estaria acima de qualquer um. Só que uma coisa bem interessante, que me chamou a atenção e que me fez trazer esse vídeo, que me fez querer fazer esse vídeo e mostrar para vocês, foi o seguinte: o nome. Foi o que mais me chamou a atenção, pessoal. E porque o nome dele seria este nome aqui. Seria este nome aqui. Yahweh. Seria este nome. Esse seria o nome do One Above All. Yahweh. E uma coisa, pessoal. Yahweh, ele... Yahweh, quer dizer, eu tô falando Yahweh, mas na verdade na forma certa de falar seria Yahweh mesmo, tá? Seria Yahweh. Não teria pro E. Seria mesmo para Yahweh. Que no caso seria uma forma de expressar o nome, de se dizer o nome, né? Até mesmo pela escrita do hebraico, para poder se passar o quê? O nome verdadeiro do Pai, que seria Yahweh, com essa forma aqui de escrita. Mas a gente vê, só que olha só como é que as coisas são. Essa forma aqui de escrita, tá vendo aqui, pessoal? Essa forma de escrita ela ia ser a mesma do Yahweh que eles usam para poder, ou do Yahweh, quer dizer, Yahweh é o que estou puxando mais, mas seria mesmo para Yahweh mesmo, né? Que seria a mesma coisa, seria o mesmo nome. Só que olha só como é que o Stan Lee ele puxou. Olha só como é que eles usam a verdade. Olha só como... E o mais interessante é que é algo antigo. O Stan Lee, o universo Marvel é algo muito antigo. E a gente vê que já desde lá já tinha esses personagens, já tinha até mesmo a representação do nome verdadeiro do nosso Pai, do Altíssimo. E a gente vê aqui também na continuação também, pessoal, muito interessante aqui também, que né, ele tem aqui um personagem chamado Tribunal Vivo. E esse Tribunal Vivo, ele seria um personagem feito para poder julgar, fazer o julgamento, né? No caso, ele é o que faz o julgamento e ajuda a ordem do caso dos planetas. Então ele ajuda os planetas a terem aquela ordem, a se manterem, por exemplo, a não se destruírem, né? Que no caso seria também uma grande representação do juízo final. Seria uma representação do juízo, do julgamento do Pai. Então a gente vê como é que aqui as coisas, como é que esse universo da Marvel ele anda junto. Mas o principal motivo, além de tudo isso, de vocês conhecerem esse universo e como ele tem bastante similaridades ao nosso mundo, a Bíblia, Apócrifo, a Escritura, tudo, as coisas do reino, seria também mostrar o nome, que até mesmo no universo Marvel, Stan Lee colocou o nome verdadeiro do nosso Pai. Então, é isso aí, pessoal. Queria mostrar hoje para vocês, está mostrando esse universo, está mostrando essas coisas escondidas, coisas que talvez a gente nunca tivesse percebido. Eu, por exemplo, não tinha percebido, mas quando eu percebi e vi, por um acaso, eu tive que trazer para vocês esse trabalho para vocês estarem vendo, ok?
Muito bom, gente. Obrigado aí por todo mundo que assiste o nosso canal, para todos os nossos irmãos que estão conosco, que fazem parte desse canal, a todos os moderadores que ajudam, a todos os irmãos que ajudam, os patrocinadores, aos moderadores, ajudando a botar ordem, ajudando sempre também o pessoal novo que está chegando. Muito obrigado a todos vocês, tá, meus amados? Meus irmãos, é isso então. Fiquem com Yahushua, na graça e da paz dele. Muito bom, até a próxima.